Shadow Ouriço, mais conhecido como Sonic Preto, é um dos personagens mais amados da franquia Sonic. Desde sua personalidade fria e grosseira para seu estilo totalmente dark anti-heróico. Hoje estou aqui para contar para vocês as 10 melhores curiosidades deste personagem. Fala nerds, tudo beleza? Meu nome é Rian Rock e eu tenho que admitir pra vocês que eu não era muito fã de Shadow Ouriço. Sinceramente eu achava ele um personagem muito modinha, que as pessoas gostavam muito dele só porque ele era preto e vermelho ao invés dele ser azul igual o Sonic, e outros motivos, os superpoderes, dele ser extremamente roubado. Mas após conhecer a verdadeira história de Shadow the Hedgehog, eu tenho que admitir que se tornou um dos meus personagens favoritos de toda a franquia Sonic. E ainda mais por jogar o Sonic X Shadow Generations, que é um jogo que explora completamente a história do personagem e desenvolver mais ele. Aí eu falei, aqui acabou, o Shadow é muito da hora. E já que ele também vai ser o antagonista de Sonic 3 o filme como o novo vilão dos filmes do Sonic, eu decidi trazer pra vocês aqui então uma lista de 10 curiosidades sobre o personagem que você com certeza não conhecia. Então sem mais enrolações, já deixa o like se você tá gostando do vídeo, se inscreve no canal e... bora pra lista. Visual. Quando o Sonic Adventure 2 estava em desenvolvimento, foi decidido que um dos principais temas do jogo seria a divisão entre o bem e o mal. Para ajudar a explorar isso, surgiu a ideia de criar um novo personagem que desafiaria o elenco estabelecido de heróis. Nesse caso, Sonic the Hedgehog, Miles Tails Prower, Knuckles o Echidna e Amy Rose. Também tem alguns outros personagens como Big the Cat, Cream the Rabbit, Dr. Eggman e muitos outros. Enfim, Yuji Naka, ele tinha sido encarregado de criar o design final do personagem, mas foi Takashi Iizuka que deu a ideia de criar o Shadow. Começou com a ideia de ser um anti-herói, sombrio, que teria semelhança do Sonic em forma, mas não de personalidade. Então a ideia era realmente ser um ouriço, mas totalmente dark. Então vários visuais de Shadow começaram a surgir, e eles variavam de ter espinhos longos, capas, sombras ou até mesmo um olho ausente. Shiro Maekawa foi quem criou o design final de Shadow, e o nome original do personagem na verdade seria Terios, que se traduz em reflexo. E de acordo com Kazuyuki Hoshino, as listras vermelhas de Shadow foram inspiradas na maquiagem Kabuki, que seriam aquelas maquiagens japonesas para deixar listras vermelhas e outras cores em seu rosto. E então surgiu o segundo personagem mais adorado da franquia Sonic, Shadow Ouriço, com esse visual totalmente dark, radical e da hora pra caramba. Criado pelo avô de Robotnik. A maioria dos fãs de Sonic sabe quem é Dr. Robotnik, mas nem todos conhecem o seu vovozinho, mais conhecido em Sonic Adventure 2 como Garrett Robotnik. Garrett ele queria desenvolver uma cura para sua neta doente, Maria, que não podia respirar o ar da atmosfera da Terra, e ela vivia numa colônia no espaço chamada de Colônia Espacial Ark, onde Garrett fazia seus estudos em busca dessa cura. Os esforços de Garrett levaram à criação de Shadow, a forma de vida suprema, cujo objetivo era fornecer a maneira de desenvolver uma cura para essas doenças. Infelizmente a cura de Maria dentro de Shadow nunca teve chance de ajudá-la, pois o governo dos Estados Unidos invadiu a colônia para impedir o desenvolvimento de Shadow, e ela acabou sendo baleada enquanto tentava fugir da colônia, mas não deu muito certo, ela apenas conseguiu ajudar o Shadow a escapar. Uma história muito trágica, mas tornou o Shadow o que ele é hoje. Cópia ou inspiração de Vegeta? Todo mundo que assiste Dragon Ball já acompanhou pelo menos um pouquinho, já conhece pelo menos a base de como é que é a personalidade dos personagens. E existem muitas semelhanças entre o universo de Dragon Ball e o universo de Sonic, sendo eles os personagens e até mesmo os próprios vilões, como Frieza poder voar numa navezinha e o Dr. Robotnik também. Sonic ser extremamente parecido com o Goku, não de visual, mas de personalidade e gostos. Miles Tails Prower parecer muito com a personagem Bulma de Dragon Ball e uma fusão de Kuririn, sabe? Knuckles é totalmente Piccolo de Dragon Ball. Amy Rose é semelhante demais a Tite, tanto por não conhecer a força que a personagem tem, já que ela é meio bruta, né? Extremamente irritada e apaixonada pelo protagonista, que é totalmente tranquilo. Silver the Hedgehog, o ouriço do futuro, é muito semelhante a Trunks, que também é o filho do Vegeta que veio do futuro. E falando do Vegeta, Shadow Ouriço, ele é igualzinho ao príncipe dos Saiyajins. Ao assistir um capítulo de Dragon Ball Z, ver toda a grosseria, todo o jeitão chato que o Vegeta é, o Shadow é igual. Mas a Team Sonic insiste em falar que não. Shadow da franquia Sonic the Hedgehog não é uma cópia de Vegeta. Takashi Iizuka, o chefe da equipe da Sonic Team, já afirmou que Shadow não é Vegeta. Shadow foi criado na Colônia Espacial Ark como uma arma biológica para forças militares. O objetivo do projeto era encontrar a forma da imortalidade. Shadow tem uma personalidade que abrange tanto a maldade quanto a bondade, outro ponto que é muito semelhante ao Vegeta. E ele segue as circunstâncias. Iizuka diz que Shadow não é esse tipo de personagem e que nunca quis que ele fosse assim. Ele reconhece as interpretações diferentes que os jogadores têm em relação a ele, mas deixa claro que essa ideia nunca foi a intenção deles. Abre aspas. Então, sim,
Existem muitas formas pelas quais as pessoas interpretam Shadow que não eram as intenções da equipe. Eu acho que a maior, se você encontrar na internet, é que todo mundo tá tipo, ah, esse é o Vegeta de Dragon Ball. Olha, eu desacredito disso e eu quero saber a sua opinião, se você acredita que Shadow é uma inspiração em Vegeta ou não. Só larga aí nos comentários. Conexão com Robotnik. Shadow tem uma relação complicada com o Dr. Eggman, o neto do seu criador. Atualmente, eles são inimigos e se opuseram em vários pontos. No entanto, a abordagem de Shadow para Robotnik difere ligeiramente da maioria dos outros inimigos do vilão. Isso porque Shadow enxerga Robotnik como um super gênio, em vez de um megalomaníaco, como Sonic também viu Eggman assim. Isso pode ser comprovado pelo fato de que Shadow geralmente o chama pelo título de Doutor, de forma respeituosa. Robotnik mostrou respeito semelhante ao se referir aos poderes de Shadow, como espetaculares. Por mais que os dois personagens tenham demonstrado respeito de um pro outro, hoje eles estão em lados opostos. Quando Shadow estava sem suas memórias, Robotnik tentou manipulá-lo para seus planos de dominação mundial, e isso é algo que Shadow jamais perdoará. Relação com Rouge. Como você pode adivinhar, a personalidade de Shadow não permite que ele faça novas amizades ou que ele se socialize muito. Bem parecido com Vegeta. O Shadow é muito arrogante e muito crítico para ser um ouriço cercado de amigos, então ele tem um fraco por Rouge. Tipo o Shadow, a Rouge é o tipo de personagem que flerta com o anti-heroísmo e que torna o mais interessante o universo Sonic. Ela é uma ladra mestra que gosta de roubar as esmeraldas do caos. E Rouge é das companheiras mais próximas de Shadow. Apesar da dupla não se conhecer há muito tempo, eles ainda se admiram e se respeitam muito. Os dois se uniram em mais de uma ocasião para falar claramente sobre o fato de serem uma das poucas pessoas com quem um outro se importa. Isso a gente pode ver até mesmo no jogo Sonic X Shadow Generations. Após passar por várias fases, podemos liberar os personagens para interagir com eles. Nisso, Rouge the Bat aparece, e ela insiste em falar que ela não se importa com muitas pessoas, mas sobre Shadow ela pensa diferente. Sonic, inimigo ou aliado? Shadow e Sonic são rivais e eventuais aliados, além de serem muito parecidos. A princípio, Shadow ele tentou ignorar Sonic, mas o jeito do ouriço azul rapidamente provocou uma rivalidade mútua. As façanhas que o Sonic realiza, como sobreviver à armadilha da morte de Robotnik e aprender o controle do caos, impressionaram Shadow, e ele começou a respeitar o Sonic. Então, resumindo, o Shadow, ele, quando começa a respeitar alguém, ele começa a aceitar esse ser da vida dele. Se esse personagem não tem respeito dele, pra mim é lixo. Ele vai chutar o cara, se entrar no caminho ele vai brigar mesmo, e é isso aí. Desde que os dois personagens se conheceram, sua rivalidade se desenvolveu, e por mais que ela seja amigável às vezes, os dois ainda podem ocasionalmente entrar em desacordo. Air Shoes. Você pode não conhecer Shadow Ouriço de personalidade, feitos e nem nada do tipo, mas com certeza você já viu o personagem correndo ou até mesmo apostando uma corrida com o Sonic. E diferente de Sonic, o Shadow ele não corre, mas ele plana, e isso graças às suas botas flutuantes. A super velocidade do Shadow ela pode ser atribuída em grande parte por causa desses sapatos. Essas botas vermelhas, brancas, que ele usa são chamadas de Air Shoes, e elas têm pequenos jatos na parte inferior que soltam fogo e ele consegue planar. E agora vocês podem acreditar que se o Shadow ele algum dia ganhar uma corrida do Sonic, é graças às suas botas e tecnologia, não é sobre seus poderes, ou super velocidade que ele possui igualmente o Sonic. Shadow é imortal. Graças aos experimentos que o criaram, Shadow é quase impossível de se ferir. Ele é imune a balas e pode sobreviver caindo no espaço e colidindo com o planeta. Por ser um experimento com a intenção de curar doenças, o Shadow obviamente não adoece, não vai pegar doença nunca. Ele é um dos personagens mais fortes que você vai conhecer na franquia Sonic, senão da ficção. Por ser a forma de vida suprema, ele não se machuca, ele não adoece, ele não envelhece, ele é um Shadow, ele é um ser e acabou. Mas isso também não é tudo. Na verdade, os experimentos do Dr. Garrett fizeram com que o Shadow Ouriço ele ficasse imortal. O Shadow ele pode viver pra sempre. Porém, existe uma única forma do personagem morrer. Se alguém tiver poder suficiente pra isso, né? Mas considerando sua incrível resistência e força, é quase impossível. Fraqueza. Embora não tenha nenhuma fraqueza física, o Shadow foi inicialmente o alvo fácil de manipulação durante o tempo que esteve em amnésia durante a confusão sobre quem ele era e sua ânsia de aprender mais sobre o seu passado. Robotnik ele se aproveitou disso para enganá-lo com mentiras sobre o seu passado, e Black Doom sutilmente o manipulou usando visões. E isso daí a gente já viu um pouquinho, né? O Robotnik realmente é um cara bastante manipulador, mas sobre o Black Doom, depois que o Shadow derrotou, nunca mais houve manipulação sobre os dois personagens. A gente pode ver isso em Sonic X Shadow Generations. O Shadow sabia que tinha poder suficiente para derrotar Black Doom, e após voltar por causa de um colapso temporal, o Shadow nunca mais se rendeu a ele, lutou contra ele até o fim e nunca mais foi manipulado por esse ser.
E pra finalizar, vilão ou herói? Shadow começa na franquia Sonic como vilão. Após 50 anos estando congelado, o personagem quando desperta está com amnésia. É o que eu já falei pra vocês várias vezes nesse vídeo. Robotnik manipulou ele, não lembra de nada, não lembra nem a promessa que ele fez a Maria. Mas após ele relembrar essa promessa, que era proteger os seres vivos da Terra, os seres humanos, a manipulação de Eggman acaba. E a partir daquele momento ele se torna um tipo diferente de herói. Algumas pessoas podem não entender, mas Shadow não é um herói, ele na verdade é um anti-herói. A principal diferença entre um herói e um anti-herói é que as falhas do anti-herói são mais visíveis do que as qualidades heróicas. Tipo assim, um herói é um personagem principal que combate a adversidade com coragem, força e engenhosidade. Já um anti-herói é um personagem que não possui sempre as qualidades esperadas de um herói. Alguns anti-heróis até eles vão se destacar por coragem, se sacrificar e tal, mas é que eles são mais motivados por interesses próprios. Eles querem fazer as coisas do seu jeito, sabe? Por exemplo, tem uma HQ muito popular do DW de Sonic em que o Robotnik ele também perde a memória, ele fica com amnésia. E após esquecer quem ele é bem recebido em um vilarejo para poder morar lá. Mas Sonic, após descobrir o Robotnik lá, ele corre para ver o que tá acontecendo e quais são os planos de Dr. Eggman. E por ser um personagem muito manipulador, Sonic suspeitou até o último segundo se o Robotnik tinha mesmo esquecido se ele era do mal ou não. Mas no fim, realmente, o Robotnik estava com amnésia e esqueceu quem ele era. Então ele estava vivendo normalmente, como um dos moradores do vilarejo. E então Sonic ele aceitou que o Robotnik tinha se tornado uma nova pessoa e Shadow aparece. Quando o Shadow aparece, ele quer fazer as coisas do jeito dele. De que forma? Ele tenta matar o Robotnik na frente de todo mundo, mas o Sonic ele impede. Ele tenta mostrar ao Shadow que o Robotnik não é mais aquele cara maluco, aquele doutor megalomaníaco que ele conhece. Mas Shadow não quer desistir do seu plano. Na cabeça de Shadow, por mais que o Robotnik tenha esquecido que ele foi mal, não quer dizer que ele não tenha feito coisas ruins e que em algum momento essas maluquices podem voltar. Então o Sonic ele luta contra Shadow para impedir que ele machucasse o Eggman, para no fim, quando o Sonic perder a batalha, ele mudar a cabeça de Shadow mais uma vez. Relembrando que até mesmo o Shadow tentou matar o Sonic e ele foi perdoado. Por que o Robotnik não pode ser, né? Então aí já podemos ver uma diferença muito grande entre um ato heróico e anti-heróico. O Shadow, por mais que ele já tinha se tornado um vilão, tentou matar o Sonic, ele viu o Robotnik e não recheou. Ele queria matar o Robotnik a todo custo, mas o Sonic ele fez ele enxergar com outros olhares o que estava acontecendo. E com isso, deu certo. O Robotnik ficou lá e o Shadow foi embora. Junto com a Roach, né? A Roach estava junto com ele. Hoje, atualmente, o Shadow ele vive e age como um anti-herói. Ele nunca mais descumpriu a promessa de Maria, mas ele sempre vai fazer as coisas do seu próprio jeito. E nerds, esse foi o vídeo de hoje, espero mesmo que vocês tenham gostado. Tá 28 minutos de gravação esse vídeo, eu tô ferrado para editar. Então você pode dar uma força pro canal Gash Brothers deixando o seu like e se inscrevendo no canal para não perder mais da área do Sonic. Até porque o terceiro filme está próximo de lançar, agora no mês que vem praticamente, que hoje é dia 30. Então se inscreve para você não perder mais nada sobre o universo do Azulão, beleza? Meu nome é Ken Rock, muito obrigado pela sua companhia e a gente se vê na próxima. Fui!